Oi gente, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui para ensinar para vocês essa mini bolsinha extremamente útil e gostosinha de fazer. E com essa alça mais curtinha, você também pode usar ela como uma pochete. E eu já vou aproveitar, já vou te pedir agora para você se inscrever aqui no canal, já deixa um joinha aqui no vídeo, um comentário depois que você assistir a aula e me diz o que você achou desse projeto. O molde completinho em PDF pronto para imprimir tá aqui na descrição do vídeo. E caso você esteja conhecendo meu trabalho agora, além de artesã, professora de costura criativa, eu sou designer de estampas. E essas estampas que eu estou usando são da minha coleção e estão disponíveis em sintético lá na Personal Art. Mas vocês também encontram essa estampa em tricoline 100% algodão com impressão digital na minha parceira Ponto X Tecidos. Aliás, eu vou deixar a listinha com todos os meus parceiros, meu cupom de desconto, tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo. Então passa ali para conhecer eles também. E, gente, essa bolsa eu fiz por uma necessidade minha. Eu já tinha muitas bolsas médias e grandes, mas eu precisava de uma bem piquetucha para levar carteira, celular e chave. E eu vou te dizer que agora eu tô apaixonada e só uso essa bolsinha. Se vocês quiserem conhecer essa carteira, o projeto dela se chama Carteira Bia e o vídeo tá aqui no YouTube. E essa se chama Carteira Pequena Básica e o tutorial dela também tá aqui no meu canal no YouTube. Depois deem uma zapiadinha ali para poder assistir as aulas também. Ah, e se você não me conhece nas redes sociais, já vou deixar meu arroba aqui, me procure lá no Instagram e no TikTok. Então, bora começar o tutorial. A primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, é imprimir e montar os moldes. Os moldes do fole e do canal do zíper precisaram ser cortados ao meio para poder caber na folha 4. Então, você vai colar, unir as duas partes, parte 1 e parte 2 de cada um dos moldes, e reparem que eu separei eles por cor, e eles vão ficar dessa maneira. Para fazer o fole, você vai cortar um pedaço do teu sintético exatamente do mesmo tamanho do molde. Já para fazer o canal de zíper, você vai cortar exatamente o tamanho do molde, mas você vai seccionar ele ao meio dessa forma, porque é ali que a gente vai fazer a colocação do nosso zíper. E cuidem para não inverter, o canal do zíper é um pouquinho menor que o fole. E aí cortei 2 pedaços do meu sintético para os espelhos. Cuidem bastante o sentido da estampa. Lembrando que esse sintético é da minha coleção, ele é um sintético chamado Doll, que tem essa gravação super bonita, um acabamento levemente fosco, e o fundo dele é feito em malha de algodão. Eu já falei pra vocês, esses sintéticos são da minha coleção lá na Personal Art, e esse tipo de sintético Doll, ele é bem tranquilo, ele é bem gostoso de costurar, inclusive na máquina doméstica. Para o forro, eu escolhi trabalhar com esse tricoline, que é da minha parceira Ponto X Tecidos. Eu vou deixar o cupom e o link direto para eles aqui na descrição do vídeo. E percebam que eu cortei bem grosseiramente. Eu geralmente corto todos os forros um pouquinho maior para poder ter mais facilidade na hora da costura. E depois de costurado é que eu refilo os excessos. Então, para o canal de zíper e para os espelhos, eu cortei ele bem grosseiramente e um pouquinho maior o meu tricoline. Mas para o fole, você precisa cortar o teu forro exatamente do tamanho do molde. E agora vamos para os estruturadores. Para os espelhos, eu estou escolhendo trabalhar com EVA de 3 mm dublado com cacharel, que tem lá na minha parceira Personal Art. Gente, estruturador é teste. Tenta aí com o material que você já tem. É possível que dê certo, é possível que você tenha que fazer ajustes. Dependendo do sintético que você usar, talvez tenha que ser feita algum tipo de alteração no estruturador também. Então, não tenha medo de testar e perder material às vezes, porque acontece. Já para o fole, eu estou estruturando só com o TNT 150, que também é lá da Personal Art. Eu adoro esse estruturador para o fole, porque ele dá sim uma certa resistência, mas ele não dificulta na hora da costura. Outro material que eu vou usar, que eu amo, já indiquei para vocês muitas vezes, é essa fitinha dupla face, que não é uma fita dupla face igual a que a gente encontra em livraria e em papelaria. Ela tem lá na Personal Art para vender e é uma dupla face específica para costura. Usando ela, eu reduzo e muito o uso da cola de contato, mas se você tiver esse material, se você preferir trabalhar com a cola, sinta-se à vontade. Eu tenho tentado evitar ao máximo o uso dela, então no que eu puder usar essa fita, eu uso. Nos espelhos, eu só apliquei ali 2 pedacinhos para fixar, já no fole eu apliquei 3 pedaços de ponta a ponta, 2 às laterais, 1 no centro. Essa fitinha tem aproximadamente 7 mm, então eu vou colocar ela bem na bordinha aqui do meu canal do zíper. Aí é só tirar a película protetora e dobrar o meu sintético fazendo uma bainha. Essa técnica que eu vou usar nessa bolsinha se chama técnica do virado. Depois de fazer essa dobra, você pode dar pequenas marteladas no teu sintético para ele assentar bem. Aí, novamente, eu venho com a minha fita dupla face e perceba que eu colei uma tirinha bem ali onde acaba a minha bainha e outra mais na ponta embaixo. Eu vou tirar minha película e vou alinhar o meu TNT, ó, bem onde acaba a bainha que eu fiz no meu sintético, dessa forma.
Esse de cima eu já deixei colado para mostrar para vocês. Aí é só virar pelo lado direito e remover todo o excesso do TNT que ficou sobrando. O meu folha eu fiz a mesma coisa, então eu colei no meu TNT, depois eu removi todo o excesso que ficou sobrando. Já tô também com os meus 2 canais do zíper alinhados, bonitinhos e com o TNT aplicado. E para os espelhos é só centralizar eles e colar bem no meio do nosso sintético. Ele é menor nas laterais justamente para não dar acúmulo de material e depois dificultar na hora da costura. Corta um pedaço do teu zíper, passa ele bem para ele ficar alinhadinho e olha só, eu colei mais um pedaço de fita bem em cima daquela bainha que eu já tinha dobrado. Isso eu fiz os 2 lados. Lembra de cortar teu zíper com um pouquinho de sobra para poder trabalhar com mais tranquilidade. Aí pelo lado avesso eu vou alinhando a borda do meu zíper com a borda da bainha em sintético que eu já tinha feito, ó, dessa forma. Alinho então todo o meu zíper colando, lembrando que a cremalheira tem que ficar virada para baixo, né? Ela tem que ficar virada para o lado do direito do meu sintético, dessa forma. E olha como vai ficar bem alinhadinho as laterais do meu zíper com as laterais da minha bainha. Se você preferir, pode fazer essa junção usando um fiozinho de cola de contato. E vamos lá usar mais um materialzinho maravilhoso que tem lá na Personal Art. E, gente, essa fita é opcional, tá bom? Ela se chama fita de reforço de alça e na realidade ela é uma fita de gorgurão que tem cola em um dos lados. Eu gosto de aplicar essa fita em lugares onde eu acho que a costura vai ser forçada, que pode ter o risco da costura desfazer ou do sintético rasgar. Então eu vou aplicar ela dos 2 lados aqui do meu fole, lembrando que eu vou costurar depois com o pé de máquina, então eu tenho que colocar a fita bem onde a costura vai pegar, tá? Eu coloquei um pedaço em cada lado. E eu tô colocando um desses lados do fole porque é ali que vai ficar a minha meia argola presa para depois eu colocar a minha alça. Nos espelhos eu passei um fiozinho de cola de contato em toda a volta e aí eu vou vir com o meu forro enquanto a cola de contato ainda estiver molhada e vou fixar dessa forma. Como a gente não pode alfinetar sintético, a cola é só para me ajudar a segurar o tricoline enquanto eu levo para a máquina e passo uma costurinha de pesponto em toda a volta, bem na bordinha. Depois dessa costura feita, pode recortar todo o excesso de tecido e os teus espelhos já estão organizadinhos. Lembra de fazer a marcação dos centros para depois poder fazer o alinhamento do fole correto, tá? Todas as marcações vão estar lá no molde, então transfere para o verso da tua peça com uma canetinha de sintético ou então uma canetinha mágica. Corta 2 pedacinhos de alça com 7 centímetros cada, lembrando que eu costumo trabalhar com alças de 30 milímetros e todos os metais precisam ser adequados a esse tipo de largura. Então, já separa também 2 meia argolas de 30 milímetros, dobra elas ao meio dessa forma e queima muito bem as pontinhas. Capricha no isqueiro para ela derreter bem e selar, para ela não desfiar mais. E agora vamos começar então a costura do nosso fole. Lembrando que eu já falei para vocês, a gente vai trabalhar com a técnica do virado, que é uma técnica onde a gente reduz ao máximo o número de costuras em cima do nosso sintético. Então, pega o teu forro com a estampa virada para cima e agora a gente vai alinhar com o nosso zíper. E agora a gente vai fazer um alinhamento que vai parecer um pouquinho estranho, mas é assim mesmo. Pega o teu zíper, alinha o lado esquerdo do teu zíper, que está lá para baixo, pelo teu forro, dessa forma como eu estou mostrando para vocês. Então, o lado esquerdo do meu zíper está alinhado grosseiramente com o lado esquerdo do meu forro, dessa forma. Agora, quando eu costurar, vai ficar bem claro para vocês qual é o objetivo disso. Então, vamos costurar agora nosso zíper e eu estou usando um pé calcador comum de 1/4 de polegada, que é o pé calcador padrão da máquina industrial. Lembra de dar retrocesso no começo e no fim dessa costura. Depois dessa costurinha feita, chegou a hora de desvirar o nosso forro e jogar ele para o lugar oficial. Vinca ele para ele se acomodar direitinho e aí vamos passar uma costurinha de segurança bem na bordinha, só para prender forro e sintético no lugar. Depois disso feito, pode remover todo o excesso do tecido. E aí, bora repetir o processo lá do outro lado. Forro com a estampa virada para cima, vou alinhar o lado esquerdo do meu forro com o lado esquerdo do meu zíper, costurar, desvirar, rebater. Dá uma queimadinha no teu zíper e aí você vai colocar um cursor por cada um dos lados. Vamos pegar a nossa meia argola que já está na nossa alça e vamos centralizar com o nosso zíper. Os dois têm a mesma largura, então vai encaixar direitinho. E se você estiver trabalhando com a linha nylon, não esquece de selar sempre as tuas costuras. E agora bora unir o nosso canal do zíper com o nosso fole. E a primeira coisa que você vai fazer é comparar o teu canal do zíper com o teu fole para ver se eles estão exatamente da mesma largura. Se não estiverem, você vai refilar o maior para ficar exatamente da mesma largura do menor. Alinha pontinha com pontinha, direito com direito das estampas se encontrando e passa uma costurinha de segurança bem na bordinha.
Repete o processo lá do outro lado, borda com borda, alinhando todo mundo bem direitinho e aí passa uma costura de segurança bem na bordinha. Pega o teu forro e pelo lado do forro, estampa se encontrando então direito com direito dos tecidos se beijando, mas eu gosto de costurar pelo lado do sintético. E você vai passar uma costura com um pé de máquina, lembrando que eu estou usando o pé de máquina industrial, que é 1/4 de polegada. Isso dá 0,6 centímetros caso você esteja costurando com máquina doméstica. Repete o processo do outro lado e depois você vai desvirar o teu fole. E agora vamos passar uma costurinha de pesponto em toda a volta para prender o nosso tecido no nosso fole. E para dar acabamento ali naquela região embaixo da nossa meia argola do zíper. Depois dessa costurinha feita, o nosso fole está pronto. Aí a gente vai localizar os centros dele. É só centralizar ali a junção das meia argolas da costura e achar o centro dos dois lados, dessa forma. Faz um piquezinho bem pequenininho, lembrando que tem que fazer isso dos dois lados do fole, então vão ficar 4 piques. Esses piques são essenciais, então alinha bem direitinho ali a costura central e você vai achar o centro tanto do teu canal de zíper, quanto da parte lá da base do fole. E faz os piques discretamente, também não vai fazer um pique gigantesco, né, meu povo? E são 2 piques na base do fole e 2 piques no canal do zíper. Tem que ser dos dois lados, não esqueçam. E vamos começar a colocação do nosso vivo plástico. Eu tô usando esse aqui, que é um vivo que tem lá na Personal também, que é o de 11 milímetros. E ele é um vivo bem padrão, bem fácil para usar. Para fazer o acabamento, eu peguei um pedacinho de doll da cor do meu vivo, já cortei ali com 2 centímetros de largura, uns 5 centímetros aproximadamente de comprimento. E eu apliquei ele centralizado na parte de baixo do meu espelho. Essa primeira colocação do vivo eu vou fazer usando esse pé calcador, que é aquele pezinho mais estreito para zíper. Ele também é conhecido como pezinho de coelho. E já que o meu vivo é plástico, o meu pé tem que ser de teflon. Então eu vou aplicar todo o meu vivo em toda a volta, fazendo uma costurinha bem na bordinha, só para prender ele no lugar. Tenta deixar o teu vivo bem alinhado com o teu sintético, porque isso vai sim dar diferença. Olha só como ele fica bem alinhadinho ali, quase não tem sintético sobrando na aplicação do meu vivo. Se você não der piques no teu vivo, ele naturalmente vai deixar o teu espelho com as bordinhas viradas para dentro, mais arredondadinhas, dessa forma. Isso vai facilitar depois na junção do fole com o espelho. Percebo que a borda do meu espelho tá viradinha para cima, ela tá toda inclinadinha, já ficou com uma carinha de necessaire. É só dobrar o meu acabamento assim por cima do vivo e fazer uma nova costurinha para prender ele no lugar e cortar o excesso. Repete o processo nos 2 espelhos e aí você vai precisar da cola de contato. Nesse momento eu não abro mão dessa colinha, ela ajuda demais. Eu coloco ela num potinho de adoçante que tem esse aplicador mais localizado. E aí você vai passar um fiozinho da cola de contato só na parte da margem de costura do teu viés, que é essa parte onde ele não tem o cantinho arredondado, que ele não é tão volumoso. Você vai fazer isso em toda a volta nos 2 espelhos. Eu acabei não gravando, mas eu também passei um fiozinho de cola de contato pelo lado do sintético no meu fole, lembrando que é só na margem de costura. A cola de contato só cola nela mesma, então as 2 partes que você quer unir precisam ter a cola aplicada. Agora vamos começar a junção. Pega ali a base, que a gente já fez a marcação do centro lá no teu espelho. E vamos unir essa marcação com aquele pique que a gente fez na parte do fole da nossa peça. E nessa etapa do vídeo dá pra ver que eu passei um pouquinho da cola. Então une marcação com um pique bem bonitinho e a cola vai ajudar muito nesse processo. Então se você ainda não conhece esse material, vale a pena conhecer porque facilita muito mais do que ficar clipando ou colocando grampos. Então une ali os teus 2 centros principais e a partir deles você vai encaixando o teu fole no teu espelho. Você sempre une os teus centros, une as marcações e a partir deles você vai levando e alinhando os teus materiais. E a modelagem tá certinha, se você costurou tudo como eu já disse para você fazer até agora, vai encaixar perfeito. Esse truquinho com a cola é maravilhoso, ajuda demais no processo, mas ele não é equivalente a uma costura, ou seja, as partes ainda podem se soltar. Então, antes de fazer a costura final com o pé calcador de vivo, eu gosto de passar uma costurinha usando o pé calcador de zíper, aquele mesmo que a gente já usou, o pezinho dente de coelho, para fixar valendo as 2 partes. Então, a primeira costura faz com o pezinho dente de coelho, aí sim eu vou trocar pelo pé de vivo, que também tem lá na Personal. Eu vou deixar as especificações desse pezinho para vivo aqui na descrição do vídeo, tá? Mas ele vai encaixar perfeito e a margem do teu espelho tem que bater exatamente na margem, na lateral do teu pé calcador.
E eu gosto de fazer essa costura pelo lado do espelho, mas isso é de artesã para artesã. Você pode costurar do lado que você preferir. Depois disso, eu volto com o pé calcador, aquele dentinho de coelho, e faço o acabamento com viés boneon. Você, obviamente, faz com o viés que você preferir, dá pra fazer inclusive com o mesmo tecido do forro, fica perfeito e super bem acabado. Repete exatamente os mesmos passos com o outro espelho. E aí a gente só vai completar fazendo uma alcinha. Já tem tutorial de alça transversal aqui no meu canal no YouTube, vou deixar o card para vocês assistirem. A única observação que eu fiz é essa alça um pouquinho mais curta, eu usei 1,20 m de alça. Mas caso você prefira uma alça mais comprida, usa 1,5 m que vai ficar ótimo. E agora eu quero que vocês me digam, e aí, curtiram a aula? Deixa aqui um joinha, um comentário, compartilhem esse vídeo com as amigas e amigos que gostam de costurar. Dá pra fazer essa bolsinha no tricoline ou em outros materiais como a sarja, por exemplo, e ó, vou te dizer que dá pra usar inclusive esse molde como uma nécessaire. Então, beijos, muito obrigada por terem ficado até aqui e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal.